Sr. Bom dia. Muito obrigada por ter aceito esta entrevista. As eleições é 29 de março, em que será eleito o novo Presidente do Governo Regional. Este era um momento esperado por si, candidato, há algum tempo? Eu acho que era previsível que isto acontecesse depois da decisão do Dr. Alberto João Jardim de sair da liderança do PSD e, consequentemente, da presidência do Governo. Se bem que ele tenha, de alguma forma, programado a sua vida política e a do PSD no sentido de o novo líder do PSD, eleito em dezembro, vir a assumir a presidência do Governo. Ora, isso não era aceitável, porque seria um governo sem legitimidade eleitoral e, desse ponto de vista, foi bom que o novo líder do PSD achasse que devíamos ter eleições antecipadas. É isso que o CDS iria exigir. Foi por isso que anunciamos a apresentação de uma moção de censura no Parlamento Regional, caso este cenário das eleições antecipadas não fosse aquele que se viesse a efetivar como aconteceu. Caso seja eleito o próximo Presidente do Governo Regional, quais são as suas prioridades para a Madeira, para os madeirenses e para os portugueses? A principal prioridade ou medida que eu tomaria se fosse eleito Presidente do Governo Regional seria chamar todos os partidos políticos, todas as forças sindicais representativas e também as confederações empresariais, bem como outras forças vivas e instituições da nossa sociedade, no sentido de criar um compromisso, um pacto à volta dos grandes assuntos que interessam os madeirenses e porto-santenses. O primeiro das quais é, naturalmente, renegociar com o apoio do Estado a dívida da região, que é neste momento impagável a partir de 1 de janeiro de 2016 do próximo ano. A segunda questão era tentar melhorar o plano de ajustamento financeiro que, infelizmente, o Governo Regional do PSD, com o apoio do novo líder do PSD, o Dr. Miguel Albuquerque, prolongaram até ao final deste ano, prolongando também com isso as medidas de austeridade e, designadamente, a carga fiscal, que é a mais elevada do país. A terceira grande questão tem a ver com a política de transportes. Nós temos uma política de transportes que conduzia a preços exorbitantes e há também, digamos, pouco espaço para uma melhor mobilidade, quer de mercadorias, quer de passageiros. Se os transportes são vitais para qualquer país ou para qualquer região, muito mais fundamentais são para regiões insulares e ultraperiféricas, como é o caso da Madeira e de Porto Santo. E esta tem sido uma matéria descuidada pelo Governo Regional do PSD. E, portanto, precisamos ter uma nova política de transportes aéreos que baixe os preços para os passageiros, mas que também não descure os preços da carga, que são elevados. Precisamos do restabelecimento de uma linha marítima de passageiros que já tivemos entre a Madeira e o continente, e precisamos também de rever a política de transportes aéreos e marítimos com a ilha do Porto Santo, que tem preços exorbitantes, quer por via marítima, quer por via aérea. Portanto, estas seriam as três questões centrais, bem que há outras, designadamente a quarta, que tem uma questão social, que tem a ver com a construção do novo hospital, que eu julgo que hoje é consensual na sociedade madeirense, apesar de muitas vezes o CDS ter ficado sozinho na defesa desta bandeira, e também nesta área o combate às desigualdades sociais. Acho que esta crise económica dos últimos anos cavou um fosso cada vez maior entre aqueles que têm melhores rendimentos e aqueles que vivem com extremas dificuldades ou na miséria. E é preciso ter uma política económica e de rendimentos e também de prestações sociais que conduza à redução destas assimetrias sociais. Estas eleições surgem numa altura boa para o CDS? Surgem na altura que têm que surgir. Obviamente que nós em Portugal estamos perante três realidades políticas distintas. A realidade continental, onde há um governo PSD-CDS que foi obrigado a aplicar políticas de austeridade, nem sempre as mais justas para os portugueses, mas é preciso dizer que a austeridade é uma consequência e não a causa. A causa foi a dívida louca criada pelos governos do Partido Socialista e do engenheiro José Sócrates, que nos conduziu depois ao pedido de resgate à chamada Troika e depois às políticas de austeridade, ou seja, às políticas de consolidação orçamental. Eu teria preferido que essas políticas de consolidação orçamental fossem mais feitas do lado da despesa, isto é, cortando os desperdícios e nos esbanjamentos, e menos no aumento de impostos, como veio a suceder. Pois temos a realidade política dos Açores, que é distinta da do continente e da Madeira, onde há um governo
de maioria absoluta do Partido Socialista de há uns anos esta parte, e depois temos a realidade madeirense, em que há um governo do mesmo partido há 40 anos que conduzia Madeira à bancarrota e ao desastre económico e social, também com pedido de resgate, também com uma dupla austeridade. O que eu naturalmente espero é que os madeirenses estejam vacinados contra as maiorias absolutas de um só partido, porque elas representam, no fundo, maioria absoluta representa dívida absoluta, maioria absoluta representa a recessão absoluta, maioria absoluta representa austeridade absoluta, maioria absoluta representa desemprego absoluto. E julgo que os madeirenses não querem isso, até porque poderiam perguntar: mas o PSD mudou. Mas mudou de quê? O PSD mudou apenas de líder, mudou apenas de cara. O corpo, a estrutura orgânica, os dirigentes são praticamente os mesmos. Aquelas pessoas que nós nos acostumamos a ver mandar no PSD nos últimos anos, à exceção do Dr. Alberto João Jardim, continuam na equipa do Dr. Miguel Albuquerque. Temo que o seu partido possa vir a ser prejudicado pelo facto de fazer parte do Governo da República? Naturalmente que há algum descontentamento em relação às políticas do Governo da República e, portanto, também do CDS. Agora, acho que os madeirenses e porçantenses saberão distinguir aquilo que tem sido a política do Governo Nacional das posições do CDS Madeira. Eu recordo que eu próprio, em colisão com o meu partido a nível nacional, com o CDS e com as políticas do Governo da República, saí em outubro de 2012 da Assembleia da República devido a um facto que era o de o PSD querer impor ao Governo da República, no seio da coligação, a chamada TSU dos pensionistas, que felizmente não foi para a frente. E recordo também que o deputado do CDS que me substituiu, o deputado Rui Barreto, votou contra os orçamentos do Estado para 2013 e para 2014. Precisamente porque nós entendíamos que esta política de equilíbrio entre despesa e receita assenta apenas no aumento da carga fiscal, em vez de ser no corte da despesa do Estado e nos esbanjamentos, estava errada, como aliás a realidade veio a confirmar. E portanto o CDS da Madeira tem autoridade e legitimidade para dizer que na altura própria tomou as posições devidas contra aquilo que considera algumas más políticas do Governo da República. Mas tem sido apontado que o CDS se também culpado pela austeridade na Madeira. E isso tem sido passado também para a população. Acha que consegue mudar essa imagem perante a população agora? Não, isso é completamente errado, porque o CDS nunca governou a Madeira nos últimos 40 anos. Se alguém conduziu a Madeira ao desastre financeiro, a uma dívida excessiva, em que em junho de 2012 já não tínhamos dinheiro para pagar salários, foi o Dr. Alberto João Jardim e o PSD. Portanto, o CDS nada tem a ver com isso. E essa é a causa de a região ter que pedir, em setembro de 2012, ao Estado apoio, os tais 1.500 milhões de euros, e ter, consequentemente, que assinar um plano de ajustamento financeiro onde se comprometeu com um conjunto de medidas austeras que aumentaram a carga fiscal sobre as empresas e as famílias e conduziram à recessão económica e a más desigualdades sociais e mais pobreza. E, portanto, se há aqui alguém culpado, e a causa de todo o problema é a governação do PSD. É por isso que eu tenho dito que o Dr. Miguel Albuquerque, a primeira coisa que devia ter feito, enquanto líder do PSD, depois de consagrado no Congresso, não era pedir uma nova maioria absoluta. As pessoas estão fartas de maiorias absolutas. Devia ter pedido era desculpa aos madeirenses e porçantenses pela má governação do seu partido, sobretudo nos últimos 10 anos. E, portanto, o CDS nada tem a ver com essa governação regional que nos conduzia a esta situação dificílima, e a nível nacional sempre nos distanciamos das políticas do Governo da República, que o CDS, é verdade, também integra, por discordarmos de algumas dessas políticas que não eram as mais justas e as mais equitativas. O CDS vai para estas eleições como o maior partido da oposição. Isso é uma responsabilidade acrescida. É a responsabilidade que tem quem tem que preparar uma alternativa ao PSD. Essa alternativa está preparada do ponto de vista do programa, que será anunciado proximamente, do ponto de vista da equipa. Temos quadros capazes de governar a região autónoma da Madeira, e do ponto de vista também das pessoas que ocuparão o lugar de deputados no Parlamento Regional. Eu julgo que as pessoas que confiaram o seu voto no CDS em 2011, nenhuma delas está desapontada com o CDS, porque deram-nos a confiança para ser o principal partido da oposição, e nós, no Parlamento Regional, sem políticas de bota abaixo, apresentámos um conjunto de propostas e soluções que, se viessem
a ser seguidas, não teríamos chegado a esta situação difícil. Eu, quando vejo um novo líder do PSD e mesmo outros partidos da oposição hoje fazerem propostas que o CDS fez há 13 ou há 4 anos, fico satisfeito. Em política não há direitos de autor, mas de qualquer forma fico satisfeito e assinalo que o CDS tinha razão. Há a possibilidade ainda de poder haver uma coligação? Acho que isso está fora de causa, as listas estão entregues. Eu tentei que a saída do Dr. Alberto João Jardim representasse também um momento de ruptura na política da Madeira. Acho que era isso que a maioria dos madeirenses e porçantenses desejava, isto é, que o PSD fosse remetida a partido da oposição e que nas oposições atuais existisse uma alternativa ao PSD. Foi por isso que no mês de outubro do ano passado enderecei um convite ao líder do Partido Socialista, Vítor Freitas, no sentido de construirmos uma coligação pré-eleitoral que, mais do que uma junção de dois partidos, fosse um movimento que unisse os dois partidos, mas fosse para além deles, que arrastasse, entre aspas, outras forças políticas e que também pudesse ir buscar personalidades independentes e movimentos da sociedade civil numa grande alternativa ao PSD. Bom, esta ideia, que eu acho que era benéfica para a política regional e para a vida política regional, esbarrou na intransigência do líder do Partido Socialista em ser candidato a presidente do governo. Vejam qual foi o resultado do não do PS à iniciativa do CDS. Foi a polarização de candidaturas nestas eleições. Vamos ter cerca de 12 forças políticas a concorrer, sendo que uma delas integra 4 forças políticas, que é a coligação do Partido Socialista. Portanto, no fundo, temos 15 partidos a concorrer às eleições, quando poderíamos ter, de um lado, o PSD, a continuação, do outro lado, a alternativa, que seriam os partidos da oposição, numa grande coligação, que deveria ser, na minha opinião, encabeçada por uma personalidade da sociedade civil que não só unisse os partidos da oposição, mas que fosse capaz de penetrar no eleitorado do PSD e daí até dos abstencionistas. Este número de candidatos não o preocupa? Eu acho que não é bom para a democracia da Madeira esta polarização de O que é que justifica isto? É o facto de 40 anos depois as pessoas sentirem que qualquer podem. Há liberdade. Parece que. Sim, desse ponto de vista, os partidos estão arrestados no Tribunal Constitucional e, portanto, são livres de se apresentar às eleições. Muitos destes partidos, ao longo destes anos, não se apresentaram candidaturas nas eleições regionais da Madeira, agora resolvem, acho que têm eventualmente uma oportunidade de afirmação. Há várias razões, há razões até, julgo, de algum egoísmo partidário, há outros com razões até individuais, há outros com razões claramente políticas. Agora, tudo isto revela que o Partido Socialista, à esquerda do PSD, não foi capaz de aglutinar um conjunto de pequenos partidos. Esta situação, na minha opinião, só favorece o PSD. O Jardim deixa o governo regional com uma dívida astronómica, ou seja, o próximo presidente fica com uma herança pesada. Isso preocupa-te? Sente-se preparado para isso, para enfrentar esse... Eu acho que preocupa qualquer político, independentemente de ser próximo governante ou estar na oposição, ou qualquer cidadão da Madeira e do Porto Santo. Pagar 7 mil milhões de euros, com um conjunto depois de compromissos também assumidos, como os negócios ruinosos da Via Litoral e da Via Expresso, que consomem à volta de 150 milhões de euros por ano. Isto é assustador, não é? Agora, já tivemos situações também difíceis na nossa história e foi possível superá-las. O que eu acho que tem que ser feito é claramente renegociar os prazos para a amortização dessa dívida e as respectivas taxas de juros. Portugal está agora a amortizar dívida de forma antecipada porque dispõe de meios financeiros para isso e tem a confiança nos mercados. Eu julgo que a Madeira devia de aproveitar esta oportunidade, o próximo Governo Regional, para também negociar com a República melhores condições para os seus empréstimos. Até porque eu recordo que, se isso não acontecer, a partir de 1 de janeiro de 2016, do próximo ano, nós vamos despender do Orçamento Regional cerca de 400 milhões de euros só para pagar o serviço da dívida. Ora, isto é metade da receita fiscal da região. Se nós tivermos em consideração que o conjunto das despesas com a saúde e com a educação são superiores a 600 milhões de euros, 600 mais os 400 são 1.000 milhões de euros.
Já há um déficit aqui de 200 milhões de euros entre a receita e a despesa, para não falar da restante despesa e das necessidades que a região também tem de investimento público, se bem que já não na dimensão do passado. Se o PSD ganhar estas eleições com maioria absoluta, a culpa é do PS? Eu acho que a culpa é, de alguma forma, do Partido Socialista, que a seu tempo não aceitou a iniciativa do CDS para a constituição de uma grande alternativa ao PSD. O CDS tudo fez para que existisse nestas edições de 29 de março uma alternativa credível e de confiança ao PSD, com força suficiente para, nesta altura do campeonato, permitam-me a expressão, estar à frente, claramente, do PSD e ganhar as eleições. Não quer dizer que o PSD venha a ganhar as próximas eleições. Isso depende da vontade do povo da Madeira e do Porto Santo. Mas também sejamos realistas. Esta eleição do Dr. Miguel Albuquerque, de alguma forma, representou uma operação de branqueamento do passado remoto e recente do PSD, e isso deu algum fogo, infelizmente, ao PSD. Que eu espero que os madeirenses e porto-santenses não sejam enganados por esta operação de branqueamento, porque, como digo, mudou a cara do PSD, mas o corpo dos lobbies, dos vícios, das clientelas, dos compatrios, dos favoritismos, continua o mesmo. Há quem diga que a oposição tinha aqui uma oportunidade de luxo para destronar o PSD da governação. Acho que essa oportunidade existia e essa oportunidade existe. Isso vai depender, sobretudo, do voto dos eleitores. Serão os madeirenses e portentenses que escolherão uma de três opções de voto. Ou a continuação das políticas governamentais do PSD, se bem com outra pessoa à frente do Governo Regional, que será o Dr. Miguel Albuquerque, ou uma alternativa protagonizada pelo CDS, ou uma alternativa também da coligação encabeçada pelo Partido Socialista. Mas a pergunta que eu faço é esta. Enquanto o CDS, no Conselho de Santana, tem deixado a sua marca, isto é, foi possível ter grande rigor financeiro, ter reduzido a dívida do município de Santana para metade, ter devolvido já metade da percentagem variável do IRS que pertence às câmaras aos contribuintes de Santana, ter novas políticas de apoio aos setores produtivos, ter políticas ativas de apoio à terceira idade, aos jovens que estudam no ensino superior e à natalidade, nós olhamos para as câmaras do Partido Socialista e aquilo que vemos é instabilidade. E, portanto, os madeirenses escolherão entre a continuação do PSD que nos conduziu a esta situação de sufoco financeiro e desastre económico e social, ou a instabilidade das câmaras do Partido Socialista, ou escolhem a marca CDS, que é uma marca de credibilidade, de rigor e de boa gestão, que está expressa na Câmara Municipal de Santana, mas também tem sido expressa através de propostas e soluções e de iniciativas legislativas que temos levado ao Parlamento Regional ao longo destes anos. Se a coligação, se o CDS entrasse na coligação, já tinha pensado num nome para o candidato a presidente do Governo Regional? Pensei em alguns nomes, tanto da área política do CDS como da área política do Partido Socialista. E acho que tínhamos nomes para poder encontrar um Pode dar bom alguns candidato. exemplos, só para termos uma noção? Posso. Vou-lhe dar 2 exemplos do Partido Socialista, para nem sequer ter que usar os exemplos do CDS. Eu pus em cima da mesa os nomes do Dr. Luís Amado e do Dr. António Trindade como possíveis candidatos dessa coligação. Foi uma questão de egos? É, pelos vistos, o líder do Partido Socialista, o Vítor Freitas, e entende que tem legitimidade para ser candidato a presidente do governo. É verdade, tem legitimidade. Agora, se tem autoridade e se terá credibilidade, isso, a resposta será dada pelos eleitores. Acredita que os madeirenses estão preparados para uma mudança de governo, de cor partidária? Eu acho que os madeirenses estão preparados. Nas últimas eleições autárquicas houve 7 câmaras municipais que mudaram de mãos. E, voltando um pouco atrás, se há câmaras que, de alguma forma, desapontaram as pessoas pela sua gestão. Vou-me referir à Câmara Municipal do Porto Santo, onde é visível de que aquela Câmara não funciona, de que há uma demissão de uma vice-presidente, que a gestão diária é complicadíssima, há ali
uma colisão permanente, uma crispação política permanente entre a Câmara e a Assembleia Municipal, mesmo entre elementos do Partido Socialista. Há também bons exemplos de gestão de câmaras municipais, como a Câmara Municipal de Santana. Portanto, a mudança é sempre positiva, as viragens, novos protagonistas. E acho que os madeirenses desejam isso, espero é que expressem isso nas eleições regionais. Porque só faltava que a alternativa ao PSD estivesse dentro do PSD. Não faz sentido. Acho que, conforme disseram vários politólogos, os ciclos políticos este ciclo político só acabará na Madeira quando mudar os protagonistas e, sobretudo, os partidos governativos da Madeira. O partido tem feito várias iniciativas, auscultando várias classes, povo, instituições. Algum desses contactos foi transmitido às vontades do povo, da população? Nós estamos a ouvir quando digo todas aquelas representativas instituições da sociedade civil madeirense, desde o desporto, à política, às organizações como os advogados, os engenheiros, os arquitetos, mas também forças ligadas ao mundo do trabalho, no sentido de encontrar pistas, ideias, para incorporarmos no programa de governo que o CDS apresentará às eleições. O objetivo é, sobretudo, isso, é escutar essas forças vivas da sociedade madeirense, porque às vezes pensam muito melhor que os políticos, que às vezes vivem muito no seu mundo, num mundo às vezes fechado, fechado do ponto de vista da linguagem, e às vezes onde a sociedade melhor respira é nessas instituições. E essas instituições às vezes têm belíssimas ideias para resolver problemas complicados da sociedade madeirense. É isso que estamos a encontrar nestas reuniões. Obrigada. Eu é que agradeço. Só mais uma pergunta. Não nota da parte de Albuquerque uma certa abertura à oposição? Ele deu alguns indicadores, a redução do jackpot, por exemplo, desde que a Assembleia Regional vai passar a funcionar de outra forma. Não há uma mudança em relação ao Jardim? Eu acho que só há uma mudança aparente. O Dr. Miguel Albuquerque trabalha muito a aparência e pouca essência. Veja-se as posições políticas dele, muito pouco consistentes. Agora, trabalha muito bem a sua aparência. A minha pergunta é esta. É apenas cosmética? É cosmética. Eu acho que é uma operação de maquilhagem, branqueamento de maquilhagem, foi o que eu disse há pouco a propósito do PSD. Sabe quantas propostas da oposição passaram na Câmara Municipal do Funchal quando o Dr. Miguel Albuquerque foi presidente durante 18 anos? Apenas 5 propostas. Sabe que na Câmara Municipal do Funchal os partidos da oposição propuseram várias vezes que pudessem falar no dia da cidade, e ele sempre impediu que os partidos falassem no 21 de agosto. No entanto, agora vem dizer que no dia da região todas as forças políticas vão poder falar. E, portanto, há aqui nitidamente um oportunismo político da parte do Dr. Miguel Albuquerque. Repare que eu nunca o ouvi falar contra o jackpot, a não ser agora quando o CDS propôs uma redução de 50%, o PSD veio atrás e aprovou. Ainda bem que aprovou. Mas só aprovou porque temos eleições agora a 29 de março, porque se não tivéssemos eleições, tenho a certeza que não teria aprovado a proposta do CDS, que vem desde 2007. Os mesmos deputados que agora aprovaram esta proposta de redução de 40% do jackpot foram aqueles que no mês de dezembro, portanto estamos a falar há mês e meio, votaram no Orçamento Regional contra a proposta do CDS da redução do jackpot na ordem dos 50%. Portanto, está a ver que tudo isto é aparência, tudo isto é oportunismo político perante o cenário de termos eleições. Eu, aliás, devo dizer que o Dr. Miguel Albuquerque tem tiques do jardinismo. E é natural que tenha. A escola é a mesma. Ele é um aluno do Dr. Jardim. Repare que a primeira coisa que ele fez foi pedir maioria absoluta. Quem quer governar sozinho não quer governar para todos. O que é que Miguel Albuquerque está fazendo? Está a se apropriar das reivindicações dos partidos de oposição feitos ao longo de anos? Sim, para ganhar... Ele percebeu que havia questões ligadas ao funcionamento do regime democrático, mas outras também, como o novo hospital, os transportes, mas que eram bandeiras da oposição contra o governo regional, e tenta se apropriar dessas bandeiras numa operação de puro oportunismo político. Repare, quando eu o vejo também
se insurgiu, até há pouco tempo, contra o Jornal da Madeira e a campanha que o Jornal da Madeira fazia a favor de outros candidatos contra ele, Miguel Albuquerque. É bom lembrar que há 10 anos o Dr. Miguel Albuquerque era colaborador do Jornal da Madeira. E esse mesmo Jornal da Madeira, na altura, enxovalhava os líderes da oposição, enxovalhava as pessoas que pensavam diferente do PSD na Madeira. Eu nunca ouvi o Dr. Miguel Albuquerque levantar a sua voz contra o Jornal da Madeira nessa altura. Quando se sentiu atingido, obviamente que explodiu. Mas agora que passou o período eleitoral, ele é líder do PSD, eu nunca mais ouvi falar sobre o Jornal da Madeira. Agora o Jornal da Madeira, que antes o atacava, agora até o favorece. E, portanto, ele está calado. E, portanto, é mais um oportunismo político que tem que ser denunciado. Naturalmente o CDS quer ganhar as eleições, mas o que é que será, se não ganhar, o que é que será um bom resultado? Continuar como maior partido da oposição? O resultado ideal seria o CDS ganhar as eleições sem maioria absoluta. Se eu não quero que os outros tenham maioria absoluta, também não quero ter maioria absoluta. Os tempos são difíceis, vão ser tempos em que vai ser necessário entendimento e compromisso, e é bom que nenhum partido tenha a maioria absoluta. Um bom resultado eleitoral será o CDS pertencer ao próximo governo regional da Madeira. Num caso desses, qual seria o partido a quem o CDS ia se juntar? Isso vai depender dos eleitores. Eu, na minha moção, escrevi e repito: o CDS fará no dia seguinte às eleições aquilo que o povo disser no dia das eleições. Mas juntar-se ao PSD, por exemplo, era uma hipótese? Não fez portas a nenhum partido político, a não ser aqueles extremistas e radicais que não foram criados para governar, foram criados apenas para protestar. Muito obrigado. Obrigado.